Nosso convidado hoje na série de entrevistas com os candidatos a prefeito é o senador Jean Paul. Entre outras propostas, o candidato tem falado muito em modernização do transporte público na capital. E a gente vai saber como é isso. Bom, olá a todos. Diógenes, muito obrigado pela oportunidade que você tem dado aos candidatos. É muito importante que nós tenhamos a oportunidade de falar diretamente à população, né, uma vez que daqui para o final do ano não tem nada mais importante em Natal acontecendo que não seja a eleição, a escolha dos próximos gestores, do próximo gestor, da próxima gestora e também da Câmara Municipal. Na questão, a nossa pedra de toque fundamental realmente, que a gente escolheu para trabalhar porque por ser justamente intersetorial e que perpassa toda a vida da cidade, é a mobilidade urbana. Né? E quando a gente fala em modernizar a mobilidade urbana, a gente está falando de integrar os sistemas de transporte da cidade de forma inteligente. Né? E claro que isso passa pelo básico, zero, que é ter concessões efetivadas. Não sei se os cidadãos e cidadãs sabem, mas absolutamente todas as concessões de ônibus da cidade de Natal não valem mais, estão caducas, terminaram, finalizaram. Portanto, todos e absolutamente todos os ônibus da cidade estão aí praticamente de favor, porque o concessionário manteve o serviço, apesar de não ter mais contrato nenhum, não tem nenhuma ligação com o poder concedente existente, válida hoje. É praticamente uma situação informal que o direito brasileiro reconhece como contínua, mas que torna o prefeito impotente quanto a exigir que se cumpram quesitos de contrato que normalmente estariam nesses contratos. Tanto isso é verdade, que as empresas simplesmente retiraram linhas de ônibus que estavam funcionando, sem consultar ninguém, e o prefeito não pode fazer nada. Simplesmente tem que aceitar, porque elas estão ali, praticamente, como eu disse, de favor. Então, tem claro começar, e todos os candidatos, eu acho que isso é unanimidade, todos estão prometendo, pelo menos, colocar as concessões em dia. Mas, a partir disso, não basta colocar as mesmas concessões em dia, com os mesmos contratos ou com as mesmas dificuldades. Inclusive, teve processos que foram dados como desertos, ou seja, não apareceu nenhuma empresa interessada. É preciso fazer um sistema inteligente de transporte, hoje, que capilarize de forma proporcional o uso desses equipamentos. Ônibus é para vias de grande porte, muita gente. Ônibus articulado para mais gente. VLT para mais gente. Para lugares e bairros, transporte de bairros, micro-ônibus e transporte alternativo. Para ruas e lugares ainda mais capilarizados, eventualmente até o transporte menor que a eletromobilidade é capaz de prover, que são pequenos veículos elétricos para a mobilidade nos bairros circulares. Né? E até o mototáxi hoje pensado oficialmente como uma forma de chegar, por exemplo, em áreas mais inacessíveis e com pouca gente para chegar no alto do morro, numa rua mais inacessível, etc., com transporte bem individual, que é o mais individual que tem, que é a garupa de uma moto. Tudo isso regulamentado, com segurança, com certeza, e sem necessariamente um mototáxi vir trafegar numa BR, por exemplo, para trazer uma pessoa do outro lado da cidade. Tudo isso de forma coordenada e integrada num sistema de tarifa também integrado. O cartão hoje, pessoal, e de hoje também, o Natal Card não é da prefeitura, pasmem. O cartão é das empresas. E vejam bem, eu não estou aqui consignando absolutamente nenhuma crítica específica às empresas em si. A crítica é ao gestor. As empresas fazem o trabalho delas. Se a prefeitura não propiciou condições de fazer um sistema tarifário unificado num cartão, elas pegaram e fizeram. Se elas, para cumprir as concessões, tiveram que fazer alguns investimentos adicionais ao invés da prefeitura fazer, elas foram fazer. O que eu digo é que a gestão do sistema está equivocada, porque a prefeitura deveria estar assumindo funções e missões que são eternas, não são passageiras. Não é a concessionária que tem que fazer o Natal Card. O Natal Card tem que ser um sistema da prefeitura, porque um belo dia as concessões acabam, como acabaram, e tem que ser renovadas, talvez até com outras empresas. Aí o que vai acontecer? A empresa pega e leva o sistema de tarifa, né? E também você não consegue integrar os transportes com o alternativo, com o Uber, com o mototáxi, com o cartão da prefeitura, o cartão cidadão, o que queira se chamar. Naquele chip vai estar toda a integração modal de Natal, no mesmo sistema da própria prefeitura. Por fim, como é que se chega ao passe livre? Passe livre, pessoal,
É aquela situação em que você começa a ter passagem de graça em alguns trechos, em alguns horários ou para algumas funções, usando o sistema de catraca inteligente que está no tal do chip do cartão unificado. Então, se você vai para um curso profissionalizante à noite e você tem aquela necessidade de estar deixando de ir aquele curso que é conveniado com uma escola estadual ou municipal, está deixando de ir lá porque você tem que pagar 2 passagens e não tem dinheiro, a prefeitura pode liberar a catraca naquele horário para aquela pessoa fazer aquele curso naquele horário, naqueles dias. Isso é o começo da implantação do passe livre. O final dessa trajetória, passando por principais corredores da cidade sendo transitados de graça, passando por horários, por fins de semana, etc., catraca inteligente, é chegar no ideal, que é o transporte grátis. Candidato. Não é leviana, transporte grátis nos ônibus da cidade, pelo menos nos ônibus, para todos, para que a gente possa ocupar a cidade, fazer uso da cidade, não só para trabalhar e estudar, como também para o lazer e para o entretenimento. Candidato, o assunto agora é a pandemia. O prefeito de Natal estabeleceu um decreto, baixou um decreto, restringindo a atuação dos adversários, enfim, de todos que estão fazendo campanha nesse momento. Houve uma reação e eu queria um comentário seu sobre esse assunto e emendando como é que o senhor pretende encarar a pandemia em caso de eleição. Olha, começando pelo fim, nós estamos seguindo todas as diretrizes, estamos trabalhando de forma muito segura, com equipamentos, evitando aglomerações grandiosas, né, respeitando os grupos pequenos, trabalhando muito pela internet, convocando as pessoas para seguirem as nossas redes, mesmo que você não seja petista, não goste do Jean Paul, acompanhe pelo menos as nossas propostas, ouça a gente, dê a chance da gente chegar na sua casa, no seu telefone, ouça e depois julgue, né? O programa de governo está na internet também, então a gente tem seguido essas diretrizes. Em relação ao prefeito, o que eu critico não é o fato, obviamente, dele ter cuidado com a população, de alegadamente querer preservar as pessoas das aglomerações, das atividades de campanha. O que eu critico é a inconsistência temporal e setorial. Temporal porque em tempos atrás, eu me reporto a abril, maio, auge da pandemia, o prefeito não tinha essa preocupação. Ao contrário, ficava preconizando o tempo todo a antecipação, a nosso ver, precoce, da movimentação na rua e da movimentação do comércio e dos demais serviços. E aí bastou entrar a área eleitoral, o período eleitoral, para ele inverter a sua lógica, dizer agora que todo mundo agora tem que ficar em casa ou não pode fazer a campanha mesmo com os devidos cuidados. Então, essa inconsistência. E a inconsistência setorial. Quer dizer assim, então bar e restaurante pode, a gente está quem está em Natal está vendo, é só passar dentro do ônibus, você olha a quantidade de churrasquinho de esquina, restaurante, todo mundo sem máscara. Então, faça valer essa lei toda para os outros setores também, né? E aí sim, preconize isso em relação ao eleitoral. Então, eu não estou contra a medida, eu estou contra a inconsistência. E acho que a gente, de fato, já atingiu um momento da pandemia que pode haver uma certa flexibilização que vale tanto para revitalizar a economia quanto para construir a democracia na cidade de Natal. Sem debate, sem conversar com as pessoas, sem ter a possibilidade de fazer com toda a segurança alguma campanha, 14 candidatos, né, não vão ter condição absolutamente de concorrer contra o prefeito que está posto. Um prefeito que está lá, tem a máquina, tem canais próprios, tem funcionário, tem gente terceirizada, tem uma porção de contingentes amarrados, né, por dependência direta, não necessariamente por afinidade política, e aí fica complicado. Então, para celebrar a democracia corretamente, dentro das normas, com todo o cuidado sanitário que se exige, nós temos condição de trabalhar como todas as cidades estão trabalhando. Não há necessidade de agora, no final desse processo, radicalizar com os candidatos mais do que se radicalizou, do que deveria ter sido radicalizado em relação a todas as demais atividades. É só isso. A crítica é a inconsistência. Candidato, a limpeza urbana já foi um grande problema na capital, aqui em Natal. E eu pergunto, o senhor fala em reestruturação da urbana, como é que isso vai acontecer e como é que isso está linkado, inclusive, com a preservação ambiental? Diógenes, a primeira coisa é já justamente modificar a denominação disso. Limpeza urbana é um conceito dos anos 60, 70, no máximo anos 80. Hoje, nas cidades, se fala em gestão de resíduos. Você aproveita os resíduos, inclusive para gerar energia, mas não só para isso,
para reciclagem, para artesanato, então tem vários tipos de aproveitamento dos resíduos. Aquilo que a gente chama de lixo, que é inservível, que é para jogar fora, né? Hoje tem uma utilidade, tem um valor, inclusive, econômico para isso. E a prova disso são os aterros sanitários e outros dispositivos que existem em torno de Natal e no Brasil inteiro, que fazem o aproveitamento desses resíduos. Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade. Não se trata mais apenas de limpar a rua, tirar o lixo e levar para algum lugar ou dispor daquilo ali. Trata-se de gerir esses resíduos de forma inteligente. A segunda coisa é que a Urbana, o próprio nome da Urbana, induz a acreditar que ela seja uma empresa que tem uma capacidade de abarcar outros serviços urbanos, não apenas a limpeza pública, ou no caso, na nova visão, a gestão de resíduos. Ela também pode ajudar a cidade no saneamento, na drenagem, em alguns aspectos onde ela, como empresa pública, uma SA, é a única SA que o município dispõe. Ela pode fazer captação de dinheiro, ela pode emitir debêntures, ela pode ser um veículo de investimento público, onde o investimento privado não entre. Agora, ela precisa ser estruturada, porque ela tem passivos, a gente tem que analisar a situação financeira dela, ela foi sendo sucateada ao longo do tempo, dentro desse discurso de que governo não pode ter empresa, governo não pode investir através de uma SA, e a nossa visão é ao contrário. A nossa visão é a favor, por exemplo, de um sistema como é o da Petrobras até agora. Uma empresa SA que produz, explora petróleo, tem as suas atividades, é capitalizada pelo mercado na Bolsa de Valores ou no mercado aberto, mas ao mesmo tempo mantém um controle estatal para fazer diferença nos lugares onde a iniciativa privada não chega. Então não é disputar com a CAERN, é complementar a CAERN na drenagem e saneamento. É também, eventualmente, adquirir os ônibus elétricos, porque adquirindo os ônibus elétricos, 3, 4, 5, inicialmente, para garantir lá a questão do passe livre dos corredores de ônibus, ela comprando os ônibus financiados por empresas de energia que vão ter interesse em trazer para o mercado delas o consumo dos ônibus, que hoje é das empresas de diesel, né? Então ela traz para cá e a cidade compra e o Seturn opera. Então a concessão, no caso dos ônibus elétricos, vai ser para operar os ônibus, mas não para deter a sua propriedade. Porque a partir disso você tira toda aquela questão da revenda do ônibus, todo aquele ganho ou aquela perda, a amortização do próprio equipamento, que vai para a tarifa. Então você tira isso da tarifa, coloca na Urbana e assume como custo da administração municipal. Da mesma forma, a manutenção e o combustível também que reduz. Candidato, a revisão do plano diretor segue sem conclusão e tudo leva a crer que vai ficar para a próxima gestão, seja a reeleição do atual prefeito ou de outro candidato que possa ser eleito. Como é que o senhor encara, qual a ideia sua, prioridade nesse assunto? Corretamente. Eu acho que uma das pessoas que lutou, mesmo como no mandato do Senado, conversando com alguns vereadores e vereadoras, a gente, a partir do mês de abril, quando veio a pandemia, passou a advogar em favor da suspensão desses debates, porque diante da pandemia, mesmo aquelas participações online, que hoje já são mais popularizadas, etc., foram muito dificultadas. Ter uma folha branca para um gestor eleito, poder eventualmente ter alguma flexibilidade ainda de propor algumas coisas, e a própria legislação não faria sentido agora, no apagar das luzes, fazer isso, muito menos, eu espero que isso não aconteça, porque já teve gente cobiçando isso, que isso não aconteça logo depois da eleição, entre a eleição e a tomada de posse dos novos gestores. Eu espero que a gente não venha sofrer esse golpe, que alguns aí andaram aventando essa possibilidade. Então, vamos discutir com calma lá na frente. Tem muitos temas polêmicos, essa questão da verticalização. Eu acho que não é tão difícil de conciliar assim, tenho certeza que não é, mas ela trouxe uma polêmica muito polarizada, né? Então é preciso aproximar um pouco mais esses pontos de vista. Tem a questão das áreas de preservação na cidade. É importante a gente lembrar que Natal tem áreas preservadas e é isso que garante a qualidade de vida de Natal. É por isso que as pessoas escolhem Natal para viver, para trabalhar, para se curar, para vir estudar. Natal é boa para isso, Natal é pequeno, Natal é confinada, Natal não tem mais vocação, nem tem condição de atrair indústrias siderúrgicas, grandes parques industriais, tudo isso é fora de Natal, é na zona metropolitana, mas é fora da alçada do prefeito. O prefeito tem que trabalhar para a cidade ser confortável, boa de se viver, boa de servir, de prover serviços e boa de se conviver também. Bairros de Natal que estão afastados do eixo turístico são hoje quase que invisíveis. A Zona Oeste e a Zona Norte praticamente invisível. E ela é o triplo do tamanho do resto da cidade, que é mais badalada. Candidato. Então nós precisamos
para esses lugares e eles precisam ter a sua economia revitalizada. Candidato, na área da gestão pública, o que é que pode mudar na gestão do senhor à frente da Prefeitura de Natal? Qual é o compromisso de uma eventual gestão sua numa área em que o PT tem sido bastante cobrada? A área da ética, a área da corrupção, depois dos escândalos do Mensalão e do Petrolão. Eu queria saber o seu compromisso nessa área. Pronto. Não, o que eu digo que eu repiro essa rotulação, que eu não estou dizendo que é você que está fazendo, mas que é natural que hoje essa cobrança exista, porque houve realmente um massacre muito grande em cima dessa coisa, marcando o PT como sendo um partido que agora tem que provar que é honesto, que é provar que sabe administrar o Estado. Ideologicamente, os partidos de esquerda no mundo inteiro, e o PT não foge à regra, preconizam a força transformadora do Estado, né, na vida das pessoas. E é por isso que a gente abraça políticas públicas, incisivas, enfim, tudo isso que a gente consegue durante as gestões de Lula e Dilma. Então, na verdade, a gente está aqui no capítulo relativo à educação, saúde e assistência social, praticamente copiando mesmo, sem nenhuma vergonha, copiando e reproduzindo ao nível municipal os programas como o próprio Mais Médicos, por exemplo, a questão das creches que tinha no Brasil Carinhoso, na revitalização e tempo integral para as creches, por exemplo, etc, etc. Na gestão, evidentemente, todo governo acaba tendo um defeito aqui e acolá. O importante é o princípio. O princípio nosso é o da transparência absoluta, e a gente tem preconizado isso desde a fila da creche até a concessão dos chamados serviços públicos urbanos, que é a cova de cemitério, a limpeza e poda de árvores, a iluminação pública. Em tudo, Diógenes, hoje, todo mundo que está nos ouvindo sabe, é proposto algum tipo de ágio, algum tipo de bônus, algum tipo de coisa, qualquer coisa que você vá pedir a Censur ou serviços semelhantes, tem algum tipo de benefício que o cara enrola, fala, você vai uma lâmpada melhor, se você me der R$200 aqui, cotiza aí com a rua, pede não sei o quê, sempre tem uma coisa por fora. Então isso aí nada mais é do que corrupção e degradação do serviço público. Né? Nós temos que trabalhar para evitar isso, para eliminar isso ao longo de um tempo. Né? A gente sabe que não é de uma hora para outra, não é batendo na mesa, não é com peia, não é com um taco de beisebol, não é nada disso. É um processo ao longo da administração que vai eliminando isso e vai trazendo de novo os serviços públicos à gratuidade e ao alcance normal. Candidato. É isso que a gente vai fazer. A gente propôs, Diógenes, eliminar a Censur, colocar ela debaixo da CEMUB, que é quem tem que planejar essas ações, e a Censur ser nada mais do que o executor das políticas da CEMUB. E a fiscalização, para terminar, criar a agência de fiscais, a AGFIS, como tem em todas as capitais brasileiras hoje. Todos os fiscais reunidos numa agência de fiscalização só. Candidato, infelizmente nosso tempo está acabando, temos mais 1 minuto e meio, e eu lhe pergunto, no último Ibope o senhor aparece com apenas 2%. Não é muito pouco para ser um candidato da governadora Fátima Bezerra e também do Partido dos Trabalhadores, com a grande militância que o partido tem no Rio Grande do Norte? Ainda mas a margem de erro dessa pesquisa tinha de 4%. A margem de erro é maior do que o percentual que foi indicado. Portanto, podemos estar entre 2 e 6. Né? E aí temos um impacto técnico aí entre 6 ou 7 candidatos aí no segundo escalão após o prefeito e após o segundo colocado. Eu acho que a gente vai crescer naturalmente, tem uma construção também do conhecimento de Natal em relação ao meu nome, em relação a todo esse processo de que propostas o candidato do PT está trazendo para Natal. A gente está fazendo esse trabalho. Há outras pesquisas que indicam dados um pouco diferentes desses. A gente tem algumas pesquisas já divulgadas que dão aí outras configurações. Eu acho que dentro da margem de erro é aceitável isso. A gente com certeza vai ter um crescimento aí bastante acelerado. Vai dar tempo aí para chegar no segundo turno, com certeza. Obrigado, candidato Jean Paul Prats, candidato do PT na eleição de Natal. Apesar dos problemas que tivemos no início dessa transmissão e agora, durante também a entrevista, eu acho que deu para acompanhar os principais pontos da nossa conversa. Muito obrigado por sua presença aqui no Diário da Manhã. Muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Diógenes, mais uma vez.